Olá, sejam bem-vindos ao canal do Aquarista Amador. No vídeo de hoje eu enchi o meu aquário aqui com água do meu lago para a gente falar sobre controle de temperatura. Hoje nós vamos mostrar algumas formas de controle de temperatura e qual a importância. É um vídeo aqui de cabeça, não teve uma pesquisa maior por trás, mas é algo que todo aquarista precisa entender, pelo menos o básico. Talvez eu faça um vídeo mais elaborado se eu achar necessário futuramente. Agora nós vamos falar então do controle de temperatura, porque está vindo muitas frentes frias aí. Eu já fui surpreendido com a primeira. Hoje está um dia quente aqui na minha cidade, no entanto a água está aqui, ó, 23,4. Já esquentou um pouquinho, estava 23,1. Isso porque quando você tira a água de um volume grande que nem o meu lago, ela já começa a esquentar devido ao fator externo. Depois eu vou colocar o controle lá dentro para a gente ver quanto tá. Se prepare, vá atrás já de um aquecedor com termostato. Eu vou mostrar cada opção aqui das mais conhecidas, para que então você consiga manter a temperatura adequada para os seus peixes, evitando doenças e até perdas. Vamos lá então? O primeiro equipamento que a gente vai falar aqui então é o nosso termômetro. Ele é indispensável para que a gente saiba a temperatura. Vocês podem ver aqui um termômetro simples e barato, mas ele é eficiente. Ele te dá uma graduação bem legal da temperatura e você pode acompanhar. Desconsidere essa faixinha verde ali. Isso aqui é para quem está entrando no hobby, que não tem uma noção ainda da temperatura. Só que eu não gosto. A faixa de temperatura é muito ampla, de 20 a 30. 20 já é muito frio. O ideal então para a maioria dos peixes aí dos peixes tropicais é na casa dos 28 graus, 27, 25 já tem risco de começar a aparecer ictio. Então uma temperatura legal a partir dos 27. E esse aparelhinho aqui, esse termômetro, ele é básico, ele custa aí menos de R$10 e ele é muito importante para que você saiba exatamente qual é a sua temperatura no aquário, até mesmo no lago. O segundo equipamento também é muito básico, ele é somente um aquecedor. O que ele faz? Ele somente aquece, ele não tem um controle de temperatura. Ele sozinho, para mim, ele não serve para quase nada. Você precisa ter um termostato automático. Esse aquecedor aqui comum, ó, vocês podem ver, ele não tem nenhum tipo de regulagem. Ele basicamente ele só vai esquentar a sua água e você não vai ter um controle quanto à temperatura. As variações continuarão acontecendo. A partir de agora começamos a entrar então nos equipamentos um pouquinho mais elaborados. Esse é um aquecedor com termostato. Esse é um aquecedor automático e eu vou ensinar vocês como usar. Tem muita gente me perguntando. Parece simples e é simples, mas você precisa ter uma noção básica. E o último equipamento então que temos aqui é um termostato que é muito utilizado em refrigeração. Por que ele pode ser usado em aquário? Porque você pode instalar ele longe da água, tá? Aqui eu coloquei só para simples verificação, para mostrar para vocês, porque ele não é impermeável. No entanto, o sensor dele é bem longo, vou pegar aqui para vocês verem. O sensor que vai na água, o cabo é bem longo, você vai introduzir, ó, já tirei da água e já vai começar a mudar. Vou pegar ele na mão aqui, ó, já vai começar a esquentar. Porque a temperatura do meu corpo é muito mais alta do que na água. Vou colocar ele no meu lago para vocês verem então. Vamos aguardar um pouquinho aí. Esses sensores eletrônicos, no geral, eles funcionam com uma dilatação no material, inclusive até mesmo um termostato. Com uma leve dilatação no material, ele consegue saber qual é exatamente a temperatura. Porque ocorre uma diferença de potencial de transmissão de energia e ele consegue medir precisamente isso, então ele consegue saber a temperatura com que está e o visor exibe aí para a gente saber. O termostato é da mesma forma, tem um controle eletrônico ali dentro, uma chapinha, e conforme o vidro dilata, ela fica mais longe e passa mais energia, então para regular, para aquecer a nossa água. Tá? A temperatura do meu lago então 23,3 nesse momento. Qual é a forma correta de colocar um aquecedor? Nunca nessa posição vertical. Sempre a gente vai colocar ele na horizontal ou até mesmo em 45 graus. Por quê? Já vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar esse daqui que não vai ser útil agora.
Porque nessa posição, conforme a água aquece, ela vai subir, é uma tendência natural. O que é quente sobe, o que é frio desce, tanto água como ar. Aquecendo aqui, ela vai subir, ó, reto, não vai ter problema. No entanto, se ele estiver em pé, a água vai começar a aquecer aqui, vai subir e continuar aquecendo a resistência, vai subir, subir, e tem risco de trincar o vidro. Eu nunca vi acontecer, apesar de ter muita gente que usa em pé, mas eu não aconselho que você use. Tá? Então eu vou ligar aqui e vou mostrar para vocês como se regula. Ok, então você vai ligar seu aquecedor termostato na tomada, ele já está querendo aquecer ali. Você vai girar ele totalmente para a esquerda. O pininho dele de regulagem aqui, totalmente para a esquerda. Girei ele todo para a esquerda para que desligue. Tá? Isso é importantíssimo, porque você não vai aquecer a sua água diretamente até 28 graus. Mesmo que marque em cima do aparelho 28 graus, você não pode confiar nessa marcação. Você vai precisar deste termômetro para você saber a temperatura. Então, começo a girar para a direita levemente, até que a luz acenda. Ó, vamos lá devagarzinho. Opa, já acendeu. A luz acendeu, você espera, deixa algumas horas, até que você vai perceber que a luzinha vai desligar. Você verifica a temperatura. Não deve subir no máximo, aí você deve subir no máximo 1 grau, por aí. 1 grau ao dia até chegar na temperatura que você quer. Por isso é legal nem deixar cair a temperatura. Não sei se vocês conseguem ver, mas dá pra ver uma diferença na água que está em volta. Depois eu vou pegar melhor. Ok, então a luzinha está acesa, o aquecedor está trabalhando, a gente aguarda chegar na temperatura aqui que ele vai estabilizar. Por exemplo, estabilizou em 24, show! Amanhã eu giro mais um pouquinho para a direita e faço que ela chegue até 25. Estabilizou em 25, no dia seguinte 26, no outro 27, então no último dia 28, e você não vai mais precisar mexer. Exceto, é claro, de uma frente fria muito forte, ou então de algum dia que fique muito quente, ele vai desligar sozinho. Mas normalmente você não vai mais precisar mexer com frequência, isso vai ser raro. Por isso a importância do termômetro, para que você sempre acompanhe da forma correta qual a temperatura do seu aquário. Beleza? Agora eu vou falar desse segundo termostato que eu estou utilizando, que é o termostato digital, que é de câmera frigorífica, de resfriador. Desses que você vê no mercado lá com refrigerante, é o mesmo equipamento que é utilizado aqui. Eu usei ele porque eu comprei porque ele serve tanto para aquecimento como para resfriamento. Futuramente, se eu quiser montar uma luminária e ter um controle de temperatura, por exemplo, a luminária passou de 50 graus, de 40 graus, então liga os coolers para resfriar e não esquentar a água do aquário também. É para isso que ele serve também. Então, vocês podem ver aqui na direita, ó. Eu vou tirar um pouquinho do zoom. Vocês podem ver aqui na direita, esse é um equipamento que eu reaproveitei. O que aconteceu? Ele estragou a parte eletrônica, ele não estava fazendo o controle de temperatura adequadamente. Eu desmontei, tirei a rolha de cima, tirei a parte eletrônica e soldei direto o fio na resistência. Virou igual uma resistência de chuveiro. Ou seja, ele vai aquecer infinitamente. Quando ele estiver ligado, ele vai aquecer. Eu isolei tudo com silicone preto de aquário mesmo, não tive problema de vazamento nenhum. Ele tá muito bem, não entrou água. Eu fiz todos os testes, tá? Tome muito cuidado, eletrônica, a parte elétrica dentro da água, você precisa ter um cuidado extra. Não sugiro, não recomendo que você faça em casa, estou só mostrando o que eu fiz. Então eu vou ligar esse aquecedor com esse aquecedor, ele é só aquecedor, lá no meu controle de temperatura do termostato. Por quê? A minha central eletrônica é que faz o controle do equipamento, se ele está esquentando ou não. Se ele chegar na temperatura adequada, a central desliga o aquecimento. Quando ele esfriar, ela liga de novo. Eu regulei uma amplitude térmica de 0,4 graus. Então uma variação aí de 0,4 graus, que é super aceitável. Vocês podem ver então aí ó, a conformação da água, como ela vai mudando. Essa coisa que está passando aqui ó, do lado, nada mais é do que a água mesmo aquecendo e subindo, conforme eu tinha falado antes. Vocês podem ver que o fluxo é sempre ascendente. Beleza, então vamos lá. Ó, já está marcando 23,5. Eu vou colocar então encostado lá, o sensor encostado do termostato, e vamos ver o que acontece.
Subindo agora rapidamente. Então esse é um aquecedor de 200 watts, ele é mais do que o suficiente para esse aquário, até quase grande demais. 27 graus, daqui a pouco ele vai desligar, ó. 27.5, 7, 28, já desligou o aquecimento. Vou tirar, porque a temperatura do aquário não é essa, vamos deixar ali. Está desligado, vai ligar novamente. Ligou novamente. E a gente tem que só aguardar então para que a temperatura do aquário fique homogênea, o que vai ser um pouquinho complicado, já que eu não estou usando nenhuma bomba de circulação aqui. Não vou aguardar, eu acho que foi suficiente já para a gente entender aqui como funciona o controle de temperatura. Agora vamos falar da importância disso. Interessante já passar para vocês, essa aqui é a qualidade da minha água nesse momento. Se vocês notarem, ela está um pouquinho amarelada, a água do lago. Isso se deve à quantidade de folhas que cai aqui e também à minha filtragem, que eu ainda não consegui substituir as mídias filtrantes por mídias de qualidade. Tem muita cerâmica comum e isso torna a água um pouquinho mais amarelada. No entanto, vocês podem ver que é perfeitamente transparente. Não estou usando filtro UV nesse lago, porque ele pega bastante sombra aqui da árvore e também porque, como tem um controle razoável aí de amônia, nitrito e nitrato, a quantidade de água sempre vai ser baixa. Falando então a respeito... esse aquário aqui é um aquário feito, esse é um aquário feito pela Oceantec, tá? Tem até o adesivinho da Oceantec aqui no fundo. Ganhei de presente do meu amigo Emerson lá da Lago Carpo, muito obrigado por ele. Tem uma luminária aqui também, que eu vou tentar converter ela para LED. Porque se tudo der certo com o apoio da Oceantec, vou conversar com eles aí, eu quero fazer um plantado high-tech. Eu já tenho um sistema de CO2 profissional, que eu ganhei lá, que eu troquei lá em serviços com o Dr. Igor da clínica do Dr. Selvagem, tá? E então vai ser o nosso próximo projeto. Inclusive, vídeo com o Dr. Igor muito em breve aí, tem uma tartaruga lá, uma tigre d'água que está em tratamento, a gente vai falar bastante disso aqui ainda. Falando então do tema do nosso vídeo, que é o controle de temperatura. O que é mais importante, uma temperatura adequada ou uma temperatura constante? Não adianta nada eu ir lá esquentar, colocar água e deixar esse aquário a 28 graus. Se eu não tiver uma temperatura constante, meus peixes vão adoecer. De dia fica 28 graus, à noite cai para 25. Essa variação diária de 3 graus é algo já preocupante. Você tem que se dedicar a manter uma temperatura estável, seja 28, seja 25, seja 24, mas estável. A variação prejudica muito mais do que esses choques, essas mudanças repentinas. Eu já vi alguma coisa que até 1 grau por dia é o máximo de tolerância. Rafael, mas eu tenho um lago, como é que eu vou manter isso num lago? Num lago, você vai utilizar, como a gente vai mostrar em breve, pedras grandes. Lá no laguinho da minha escola que a gente fez, a Lago Carpa reformou tudo, é um projeto que vocês vão ver em breve aqui, já tem mais de 60 GB gravado. Vocês não acham que é porque não está saindo vídeo assim desses projetos grandes que não está sendo feito? Está sendo feito, mas precisa de um tempo maior para edição. E também para terminar, né? Você não faz um lago do dia para a noite. Essa temperatura aqui do lago você vai manter com pedras grandes. Uma pedra grande, pedra aí de mais de 100 kg, 150 kg você vai ter dentro do seu lago. Durante o dia ela vai pegar sol, ela vai acumulando calor lentamente. Então de manhã ele vai estar numa temperatura, vai pegar sol, não vai esquentar rápido porque as pedras estão geladas. Quando as pedras também esquentarem, o dia já vai estar acabando e elas vão começar a liberar então um pouquinho de temperatura levemente para a água e elas vão demorar a atingir a temperatura, as pedras esfriarem, talvez nem esfriem durante um dia de verão. Isso vai manter a estabilidade da temperatura. Em um aquário não adianta nada a gente simplesmente colocar aquecedor, inclusive para tartarugas, prestem atenção. Dia desses tive até que banir um rapaz lá no grupo que estava dando dicas completamente erradas, infelizmente, dizendo para um outro menino novo aí, que estava a primeira tartaruga dele, que ele esquentasse água no chuveiro e ficasse colocando de 2 em 2 horas. Ele nada mais estaria fazendo do que dando um choque térmico na sua tartaruga, seu tigre d'água, seu cágado, de 2 em 2 horas, o que ia debilitar muito a saúde do animal. Ele não estava comendo direito, ele estava preocupado que estivesse doente. Primeira dica que eu dei para ele: compre um aquecedor com termostato. Felizmente ele conseguiu trocar todo o aquário dele, colocou esse aquecedor com termostato. A tartaruga dele ainda era baby
Então elas precisam ainda mais de cuidado. E ele não teve problema nenhum, ela voltou a comer, ela não estava doente, foi só o susto. Mas você pode ter problemas sérios com tartaruga. Eu tô tendo agora com uma tartaruga mais velha, mas não é necessariamente por causa do frio. A gente vai conversar com o Dr. Igor sobre isso. Existem peixes que não têm problema com temperaturas baixas, como as carpas, como os kingios, praticamente não tem também tanto problema com temperatura baixa. Tanto que eu crio eles aqui no meu lago sem problema. Eu vou mostrar aqui as fotos de um amigo meu que eu combinei com ele que eu não ia citar o nome dele aqui para não ter problemas, porque ele comprou as tartarugas deles há mais de 40 anos atrás, uma com 39 e uma com 41 graus. E ele mora na Serra Catarinense, num dos lugares que já registrou as temperaturas mais frias do Brasil, que é na Serra, na região de São Joaquim. Ele tem um lago lindo, feito de pedra, com água corrente, que agora infelizmente não é mais corrente, e ele já teve congelamento da lâmina de água. Foi por algumas horas, não foi algo que demorou muito assim, mas eu vou botar as fotos para vocês de neve e tal. Qual é a vantagem que você pode criar? Quando você tem um lago com uma profundidade em torno de 80 centímetros ou mais, você já começa a ter muita estabilidade na água. As pedras também ajudam muito. Mas quando você tem um lago de 80 centímetros ou mais, você começa a ter uma eficiência maior, porque a troca de temperatura com a terra é muito mais estável. A temperatura do solo é muito mais estável a partir de 80 centímetros do que a temperatura ambiente. Pois bem, nessa condição, a tartaruga dele chegou aí aos 41 e a outra aos 39 anos. Mas é diferente, ele teve um pouco de sorte. Lá também a alimentação adequada, tudo isso contribui. As tartarugas que compramos hoje não podem ser mais mantidas dessa forma. Por quê? Como a veterinária Ana, já conversei com ela, ela já me explicou, na natureza nem todas as tartaruguinhas sobrevivem. Várias delas morrem antes do primeiro, segundo, terceiro ano de vida. E as que sobrevivem são as mais fortes, então lá no Rio Grande do Sul elas aguentam essa temperatura fria. Quando falamos de tartarugas domésticas, elas são criadas e a maioria delas sobrevivem porque elas são criadas num ambiente de temperatura e umidade controlada. Então elas vão sobreviver. Isso não quer dizer que elas não tenham nenhum tipo de problema ou elas tenham uma resistência igual à tartaruga da natureza. Por isso você precisa ter um controle efetivo de temperatura. Eu tenho visto muita gente que não sabe como usar esses equipamentos que eu estou demonstrando aqui hoje. Então eu espero que eu tenha ajudado, contribuído com vocês a questão da regulagem, a questão do que é cada equipamento. E tenha sempre em mente, mantenha a temperatura estável, não deixe que ela fique oscilando durante o horário de maior calor e o horário de maior frio durante o dia, porque isso vai trazer doenças, vai trazer muitos problemas, como o próprio Emerson disse lá no nosso vídeo com a Lago Carpa. Começou a chegar inverno, começa a carpa a ficar doente, começa a tristeza na família, o pai fica triste, a mãe fica triste, a criança fica triste. Então vamos tomar esse cuidado quando formos criar um novo lago ou então no nosso aquário, que é muito mais simples. Um aquecedor com termostato ele consome um pouquinho de energia sim. Como é que você vai saber qual é o ideal? A gente costuma falar em 1 watt por litro. Depende muito do seu ambiente. Quando a gente está num ambiente externo, você vai ter um aquário lá na sua área de festas, talvez 1 watt por litro no lugar onde você mora não seja o suficiente. Mas na grande maioria dos casos é. No meu caso aqui, o aquário dentro de casa, no inverno forte, 1 watt por litro é mais do que o ideal. Precisa estar ligado, ele fica ligado quase direto. Um aquário de 200 litros, então, precisa de um termostato de uns 200 watts. Um aquário aí que nem esse de 80 litros, um termostato desse simples de 100 watts já está mais do que bom para garantir uma temperatura adequada. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ver vocês no nosso próximo sábado. Tem muito conteúdo bom sendo produzido e divulgue, compartilhe, faça o nosso canal crescer, que o conteúdo só tem a melhorar. Valeu, gente, nos vemos em breve.